como essa, de poesia, porque eu estou há mais de 30 anos lidando somente com poesia, exclusivamente, então é sempre difícil a gente encontrar audição. E então, para mim também é um orgulho de estar aqui coordenando essa mesa hoje com dois poetas que conseguiram um grande reconhecimento nacional pelo trabalho que fizeram, pelo tipo de poesia que faz. Muito diferente um em relação ao outro, mas que é muito fincado na realidade do país, da vida que está passando. O primeiro deles é Afonso Romano de Santana, que nas palavras do crítico Wilson Martins, é um poeta do nosso tempo, integrado nos seus problemas e perplexidades, nas incertezas sucessivas em que as certezas se resolvem. Esse mesmo crítico dizia que, por isso, ele esperava que o Afonso Romano de Santana sucedesse ao Drummond, e de fato ele o sucedeu na sua famosa coluna no Jornal do Brasil, tornando-se um dos mais importantes cronistas em atuação e também um poeta que, como Drummond, desde o início, está mergulhado no tempo em que vive, interrogando, criticando, expondo as contradições do país e a perplexidade de poeta nele viveu. Sua escrita, em sua definição inspirada em Heidegger, é um projeto poético pensante. Já são clássicos dessas últimas décadas livros dele como Que País é Este?, Política e Paixão, A Grande Fala do Índio Guarani, A Catedral de Colônia, ou a reunião de poemas dele e de reflexões, A Poesia Possível, aos quais se somam sua poesia mais recente em livros como Testamentos e Vestígios e Se Pudesse a Montanha, que ele estará autografando aqui no foyer, logo mais depois da palestra. A outra poeta é Alice Ruiz, que é, além de poeta, letrista de música, tradutora, publicitária, professora de haikai, e ela tem diversas canções gravadas por parceiros e intérpretes como Tamara Assunção, Arnaldo Antunes, José Miguel Wisnik, Alzira Espíndola, Chico César, Valtal Branco, e seu primeiro livro foi Navalha na Liga, que foi publicado em 1980, com forte marca feminista, e é um clássico dessa época. Eu trouxe aqui, para 30 anos depois que eu comprei numa rua em Curitiba, quando eu ia do interior do Paraná, em Maringá para Curitiba, e me formando como escritor. Então eu comprei o livro dela, Navalha na Liga, e ela agora, 30 anos depois, me autografou aqui. Então foi esses encontros da poesia. A Alice alcançou grande popularidade quando ela foi publicada pela editora Brasiliense nos anos 80 e ganhou vários prêmios, incluindo o Jabuti de Poesia de 89 pelo livro Vice-Versos e o Jabuti de Poesia de 2009 pelo livro 2 em 1. Ela foi companheira de um outro grande poeta, Paulo Leminski, com quem compartilhou intensamente a vida e a poesia e transformou sua prática poética numa arte de disseminar poesia através de inúmeras oficinas de haikai pelo país. Então, são dois pensadores e, assim, escritores de poesia que a gente tem que se orgulhar. Convido, então, o Afonso Romano e a Alice Ruiz para entrar, para fazer um bate-papo, então, com essa plateia de Santos. Então, começamos. O tema dessa mesa é A Vida Não Basta. E, realmente, a experiência poética desses dois poetas tem sido sempre de tornar a vida mais intensa através da escrita. E, então, eu convido a Alice para dar as palavras iniciais. Como é que tem sido a sua experiência de poesia por este país, ensinando os jovens, falando de haikai? Como foi essa experiência de Navalha na Liga nos anos 80? Olá. Eu estou vendo que Van Gogh andou por aqui. Ou alguém
Van Gogh não foi, mas alguém que se inspirou muito. Como foi, nossa, 33 anos depois, ele foi lançado em 80, 34 anos depois, foi lançado em 80. Vou fazer uma confissão. Acho que é o meu melhor livro. Dói dizer isso, mas às vezes eu olho para ele e digo, puxa, acho que eu nunca mais consegui essa concentração, talvez porque eu o publiquei com 34 anos. Isso é, tinha toda uma concentração do período de aprendizagem, de todos os meus estudos para chegar ali. Depois dele, não que eu seja tão produtiva assim, não fiz tantos livros nesses 34 anos, não fiz 34 livros, por exemplo, fiz mais uns 19, talvez, mas aí as coisas mudaram, foi um de letra de música, depois um vários de haikais. Eu nunca mais consegui essa concentração, mas em compensação eu prometo repetir, porque justamente faz tempo que eu não lanço um livro de poesia e eu estou concentrando há anos material para isso, então acho que o primeiro e o último vão ser igualmente bons. Você falou em duas perguntas, né? Como é que foi ele? Isso se desdobrou depois numa grande, intensa viagem pelo país, dando as oficinas. É uma experiência que foi muito diferente dessa daqui, né? Você viveu a poesia depois, ainda que tenha escrito muitos haikais, como você mesmo disse agora, eu acho que você se tornou mais uma professora, né, de haikai, então, e a gente sente falta dessa poesia vitalícia. Mas ela vem, eu estou aprontando, eu prometo. Não sei quando, mas vem. Nem que seja póstuma, mas vem. Justamente a oficina de haikai foi aquelas malas que vem de trem, né? Foi uma bênção, por um lado, porque primeira que eu fiz, vamos começar do começo. Uma das coisas que eu dizia na infância eu não quero ser professora, porque eu achava que o professor era alguém que sofria muito, tendo que falar com pessoas que não estavam interessadas enfim, estavam ali porque fazia parte do currículo, mas que não tinham real interesse. E quando me chamaram para dar oficina de haikai pela primeira vez, isso foi em 90, eu levei um susto. Não, leitura errada, não sou eu, não sou professora, não dá e tal. E aí a moça lá de Porto Alegre disse, não, mas se tu não fizer, quem é que vai fazer? Eu estou tentando imitar gaúcho. Mas não rolou. Mas enfim, ela falou isso. Não sei, porque o Paulo não estava mais aqui, né? E aí eu falei, tá, me dá uma semana. E aí desenvolvi uma didática, uma apostila, E para minha surpresa e alegria, deu certo. A oficina rendeu, as pessoas produziram, e eu saí com aquela sensação de descobri por que eu nasci. É para isso, para servir, para compartilhar, Só que com o tempo eu acabei, sabe, no ofício de ensinar, tem a hora prática que todo mundo vai fazer, eu começo a fazer também. Quando eu vi, eu tinha muito mais haikai do que qualquer outra coisa, e acabei virando mais, assim, aos olhos dos demais, mais haikaísta do que poeta ou letrista, mas são ingerências. Primeiro, a poesia está crescendo, guardadinha lá, e a letra de música, as pessoas não sabem que foi você que fez. Letrista é uma espécie de fantasma, porque a mídia não informa, a mídia fala quem está cantando, que muitas vezes coincide que é com quem fez a música. Mas o letrista passa batido. As palavras na canção é como se fizessem apenas parte dos sons. Falei demais. Ao lado temos colaboradores aqui da Tarrafo que estão recebendo perguntas. Então vocês, por favor,
encaminhe suas indagações para a Alice e para o Afonso, que logo mais eu farei as perguntas para eles. Eu chamei muita atenção do Navalha na Liga, porque eu trouxe essa primeira edição aqui, mas eu quero chamar a atenção para vocês que a poesia da Alice está reunida neste livro aqui, 2 em 1. Essa poesia que foi muito lida nos anos 80 e formou as gerações seguintes de poetas no Brasil. Não há quem não tenha escrito haikai, não há quem tenha lido Alice Ruiz e Paulo Lemis, que se inspiraram neles para escrever poesia nesse país depois dos anos 80. Tal o impacto que eles causaram. Então, neste livro aqui estão reunidos vice-versos, pelos, paixão chama paixão e navalha na liga. E os poemas que ela escreveu até 1979. Então, é praticamente a poesia dela reunida. Depois disso, ela publicou outros livros, como este aqui, Estação dos Bichos, que são haikais juntamente com a Camila Jabur, que fez um belo livro de ilustrações. Eu trouxe aqui também uma outra raridade, que é um livro de traduções da Alice, uma pequena editora de Ouro Preto, se não estou enganado, Ouro Preto, com 10 haiku que ela traduziu do Shizeijo, Shofusni, Shinejo, Shokyuni e Shioni. Espero que tenha falado certo os nomes. Não falou, só que não é das, só mulheres. Só mulheres. Ela era feminista mesmo. Aqui a edição... Não, só justificando. Eu acho que para aprender uma forma, o melhor jeito é você traduzir. Porque aí na tradução você vai pegando o mesmo truque, né? E eu estava traduzindo, particularmente o Issa Kobayashi, que eu gosto muito, e me interessei por essa Tione, que até então eu não sabia que era uma mulher, e fui me identificando e traduzindo os haikais, e aí eu falei, vou pesquisar quem é Tione, e descobri que Ni é terminação de monja. Aí eu fui atrás de todas as Ni que eu encontrei. Por quê? Porque quando traduzem haikai é dos 4 considerados os maiores, né? Basho, Busson, Chique e Issa. Não nessa ordem cronológica, Chique é o mais novo. E a Tione, na época, era considerada um dos grandes haijins do Japão. E, no entanto, ela caiu nesse vazio que eu procurei resgatar. E já aproveitei e resgatei outras também. Feminista, mas não contra ninguém. Não, a favor. Do interesse. A favor das meninas. Sim, muito certo. Então, como eu estava dizendo, aqui está a edição da Brasiliense de Pelos, que foi uma... Sim, e aqui, vice-versos, também da Brasiliense, que também, assim, entendeu horrores no Brasil. A gente encontrou esse livro em todo lugar, porque a Brasiliense realmente fez um trabalho de formação de leitor no Caio. E, bom, aí depois um outro livro que eu tenho da Alice, Desorientais, de haikais, também pela Iluminuras, que é a editora que está publicando a poesia dela até mais recentemente. Então, feita uma primeira apresentação da Alice, agora vamos passar ao Afonso, que se a Alice teve essa marca assim, de uma poesia vitalista, que explorava mais o corpo, a vida, né, os prazeres, com aquele influxo que vinha do movimento hippie dos anos 60, nós temos em Afonso assim, um aspecto um pouco mais sério, talvez, mais distinto, mas também muito combativo, porque no Afonso, que eu li também, ali naqueles anos 80, me formando, eu primeiro ali na faculdade, com análise estrutural dos romances brasileiros, e depois como poeta, né, em livros assim marcantes, como esse que eu mencionei, e como Que País é Este? Esse é a grande fala do Índio Guarani, Política e Paixão, etc. Então, o Afonso sempre foi um poeta muito contestador, crítico. E fala para nós, então,
Afonso, dessa experiência ácida sua com o país que você vive. Muito bem. Estão me ouvindo aí? Não, primeiro eu vou fazer uma confissão. Pelo jeito... Vou aproveitar que a Alice fez confissões. Esse livro dela, eu tive a honra de ser do júri que premiou esse livro no Paraná, há algum tempo atrás. Segunda confissão, esse teatro aqui está me lembrando, sabe o quê? Um teatro que havia lá em Juiz de Fora. E eu vou fazer a terceira confissão. Eu era baleiro de cinema. Tudo que eu faço na vida hoje em dia é para resolver o trauma que eu tive quando baleiro de cinema. Porque em Juiz de Fora você começava como baleiro no subúrbio. Aí você ia progredindo e chegava no Cinema Central, que era um teatro fabuloso. E a minha carreira de baleiro foi frustrada, né, porque a minha família era protestante, então não podia trabalhar domingo. Era o dia que rendia mais, se vendia mais bala. Então, tudo que eu faço na vida é para compensar o fato de que eu não fui baleiro do Cinema Central de Juiz de Fora. Bom, isso explica uma porção de coisa. Estou me lembrando aqui, o Ademir colocou essas coisas. O primeiro livrinho que eu publiquei na vida, no século XVIII, aliás, quem é aqui que escreve poesia? Levanta a mão. Olha, essa coisa séria. A família sabe disso? Isso é uma coisa seríssima, né? Eu, quando comecei a escrever poesia, escrevia no caderno, de uma maneira muito adolescente, e eu escrevia do fim para o princípio, achando que quem pegasse o caderno ia ver só página em branco, não ia descobrir que do fim para o princípio eu escrevia uns poemas. Isso é interessante porque a poesia é um suspiro, né? Uma hora que a sua alma está falando umas coisas que não consegue falar na prosa comum. E é também uma coisa meio envergonhada. Depois você perde a vergonha, e começa a publicar pelas editoras. O artista, para vocês ficarem mais tranquilos, vocês que são poetas, que levantaram a mão, o artista é um desavergonhado. Ele conta as coisas que ele viu, que ele imagina, e acha que os outros têm algum interesse por aquilo. Olha que disfarçatez, né? Escrever tudo bem no caderno, trás para frente, escondido. Aí um dia, não se sabe por quê, ele acha que o mundo precisa daquele texto. Olha, isso é de um penoticismo, de uma arrogância incrível, né? Achar que o mundo precisa do seu texto. Então o artista é esse sujeito pretensioso, que acha que vai publicar, vai mostrar o seu quadro, vai mostrar a sua sinfonia, vai cantar no palco, que ele acha que o mundo precisa dele. Quando, na verdade, ele precisa do mundo. Esse diálogo, ele e o mundo é um diálogo problemático. Então, voltando à Vaca Fria, o primeiro livro que eu publiquei chamava-se O Desemprego do Poeta. Vocês percebem que é um negócio revelador, ao mesmo tempo traumático, porque eu era um aluno da faculdade e estava apaixonado por uma menina lá, bonita e tal, e ela não me namorava porque eu fazia versos, coisa criminosa. O pai dela tinha dito que eu ia terminar tuberculoso, pobre. Pobre continua, né? Tuberculoso não cheguei lá não. Mas eu posso dizer que tudo que eu consegui na minha vida
tudo, até mesmo a minha mulher, né? Através da poesia. A poesia é o canal através do qual eu me comunico com o mundo. Tem umas coisas que, se eu não colocar em poesia, eu não sei se eu pensava ou se eu sentia aquela coisa. Então, o texto é um ressentir, uma maneira de ver no espelho uma coisa sua. E com essa pretensão de que acha que as pessoas têm algum interesse nisso. Apenas para fechar essa primeira parte, às vezes a pretensão é tão grande, você acha que o país tem interesse na sua coisa. Não só o seu pai, a sua família. Você começa a achar que o país pode ter algum interesse. E aí, um insensato escreve um livro chamado Que País é Este? Que era uma indagação pessoal. Que era também uma maneira de indagar sobre o Brasil. Eu venho de uma geração, estou vendo aqui umas pessoas que vieram da minha geração. Essa geração fez um percurso muito estranho, muito rico e problemático. Nós fomos criados dentro da utopia. Fomos criados dentro de duas utopias. A primeira utopia são as vanguardas. As vanguardas tinham a pretensão de serem a arte do futuro. Eles sabiam o que ia acontecer no futuro e programavam o futuro, como se o futuro pudesse ser programado. Era a primeira utopia. A outra utopia é a revolução. A minha geração achava que era revolucionário. Sierra Maestra. Sierra Maestra. Minha geração acreditava naquela coisa. Eu lembro até que em Belo Horizonte foi anunciado na cidade que o Fidel Castro, naquele tempo, ia estar em Belo Horizonte, na Praça 7, às 7 horas da noite, para fazer um discurso sobre a reforma agrária. Nos anos 60. Acontece que a multidão estava toda lá esperando o Fidel Castro. O meu amigo, Teotônio Júnior, foi vestido de Fidel Castro. Acompanhado de Guevara, vestido também. Quando chegaram na praça, estava o pessoal da TFB esperando com porretes. E o Fidel Castro saiu correndo e a baba caiu no chão e a coisa se foi. Então, a nossa geração começou por aí, uma série de equívocos. Agora, eu vou falar mais uma coisa esquisita aqui que eu vi ontem lá em São Paulo. Uma pessoa estava jantando junto comigo e disse que quando foi exilada no Chile, isso é interessante para vocês que vão votar aqui em São Paulo, o José Serra, vocês conhecem, né? José Serra juntava os exilados no Chile para estudar o Capital do Marx. Quer dizer, não basta você estar exilado, você tem que ler o Capital com José Serra. É demais. Então, minha geração começou por aí. Olha, veja, vou economizar, né? E de repente, eu acreditava nessas coisas. Em 1991, eu estava em Moscou, no Congresso Internacional de Bibliotecários. E fiz um livro sobre isso. Eu vi o comunismo acabar. Acabou o comunismo na minha frente. Acabou de propósito para eu ver. E eu estava perto da Praça Vermelha. Vi os tanques, vi o pessoal invadir a Praça Vermelha com a bandeira do czar, do Império Russo. Gorbachev saindo, Yeltsin assumindo. Foi um negócio impressionante. Eu vi isso. Então, entre Sierra Maestra e o fim do muro e o fim do comunismo, é uma longa trajetória que eu tentei registrar nesses livros aí. Tanto nos livros de poesia, que mostram a minha perplexidade das coisas, quanto nos livros de crônica, 10 ou 15 livros de crônicas, onde eu tento esmiuçar o cotidiano. E os livros de ensaios, estudando vários aspectos da arte contemporânea, a psicanálise, a literatura, etc. Então, tem uma trajetória que passou pela desconstrução da utopia,
está no século XXI com a mesma perplexidade de vocês. Como dizia um americano chamado Fukuyama, a história acabou. Acabou para ele, em 1990. Depois ele pediu desculpa. Daí uns 10 anos, disse, eu estava enganado, a história não acabou. Né? Escreveu outro livro. Então a história continua. Eu sou uma pessoa situada dentro da história, tentando entender a história e entender o meu tempo. Aqui alguns livros do Afonso, então, Política e Paixão, são textos, poemas, como eu já disse na apresentação inicial, o Afonso não tem uma preocupação tão grande de distinguir os textos, né? Tanto é que ele publica os textos dele reunidos, poesia, crônica. Tem uma coisa engraçada nesse livro, o editor, cadê o Taran, né? O editor é que fez questão que os textos de poesia saíssem junto dos textos de prosa. Textos que eu tinha publicado no jornal, a página inteira, sobre problemas brasileiros mais variados. E ele fez questão que nesse livro, onde eu lidava com o Brasil da época, você se lembra que tem um cidadão aqui chamado General Figueiredo? Você se lembra dele? Ele pediu para vocês se esquecerem dele. Vocês não se esquecem? Olha só que coisa, né? Eu conheci o Figueiredo de diversas maneiras. Imagine que eu é que levei o Figueiredo para ser operado pelo doutor Freitas. Vou botar isso no meu currículo, hein? Levei o Figueiredo para ser operado pelo doutor Freitas, no subúrbio do Rio de Janeiro. Isso é tudo, né? Se eu disser um lugar, que é aquele rapaz que levou Figueiredo, né? Muda por completo, né? Diga. Outro livro dele, Que Presente Te Dá? Crônica de Amor e Outros Afetos, publicado pela editora. São crônicas variadas, né, sobre vários assuntos, crônicas que os leitores gostaram de algum modo, então estão reduzidas nesse livro. E aqui uma coleção já clássica no mercado editorial brasileiro, coleção de crônicas da editora Global, as melhores crônicas. A Global sempre convida um especialista num assunto, um autor, para reunir, fazer uma seleção. Então, a Global publicou as melhores crônicas do... Você sabe que tem alguém aqui que já leu alguma crônica minha? Você sabe que quando você chega no céu, São Pedro pergunta, você já leu uma crônica do Afonso Romano? Então é uma boa oportunidade para vocês terem esse passo para poder entrar na eternidade. Aqui que já é um clássico, né? Que país é este? Teve muitas edições e é o que é muito lembrado constantemente. Aqui é um que eu gosto bastante, Poesia sobre Poesia. Eu vou mostrar esse livro, então não faça isso. Não faça isso, coitado. Já estou acabando. Eu tenho mais de 60 livros publicados. Olha que loucura. Jesus Cristo não escreveu nem um livro. Nem Maomé escreveu um livro, nem Buda. Fica uma pessoa escrevendo livros aí. Para quem, meu Deus? Poesia possível. E o que ele vai autografar, um dos que ele vai autografar, mais recente, Se Pudesse a Montanha. Isso eu quero falar uma coisa. É o último livro, né? Você já está descendo a montanha? Sísifo desce a montanha. Porque vocês conhecem o mito de Sísifo. Sísifo é aquele rapaz que estava lá na Grécia. Aí ele andou desafiando os deuses. E aí foi condenado a empurrar uma pedra imensa, montanha assim. Ele empurrando, chegava lá em cima, a pedra caía. Ele empurrava outra vez, chegava em cima, caía. Então a condenação dele é empurrar a pedra continuamente, morro acima. O famoso Albert Camus fez um livro sobre o mito de Sísifo. O meu Sísifo não tem nada a ver nem com esse do Camus, mito existencialista, porque é um Sísifo que desce a montanha. Já pensou nisso? Quinta confissão, eu já subi a montanha, eu já casei, estou aposentado na universidade, casei, plantei árvores em Jerusalém, né? E filhos, etc. Então eu estou já na curva, descendo a montanha.
tranquilamente. É um luxo, hein? É um luxo. Tem uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que é o seguinte: a morte. Eu vou falar na morte. Um assunto cotidiano. Nós temos que instalar no Brasil o direito que as pessoas têm de escolher a própria morte. É horrível a pessoa ficar velha, se arrastando pela rua, a pessoa pedindo carregado por outra pessoa, ficar no hospital cheio de aparelhos, dando trabalho para a família. A pessoa tem o direito de escolher a própria morte. Eu não estou inventando nada. Rubem Braga. Vou contar uma história agora que vocês vão ficar preocupados, né? Rubem Braga descobriu que estava com câncer na garganta. Sabe dessa história? Estava com câncer na garganta. Procurou os médicos. E não tinha jeito. Ele disse: isso vai complicar, vai piorar. Olha, se operar, tem tantos por cento. Era um caso grave. O Rubem Braga não teve dúvida. Foi a São Paulo para encomendar a sua cremação. Eu tenho um poema nesse livro chamado Preparando a Cremação. Eu passando no cartório, encomendando minha cremação, estou indo na praia, tranquilo. Estou me achando horrível, não. Então, o Rubem Braga decidiu que ia morrer. Encomendou a cremação em São Paulo. O rapaz ainda perguntou para ele: mas o senhor está encomendando, cadê o corpo? Está falando com ele. Aí voltou para o Rio, despediu os amigos, como ele gostava de frutas típicas da sua infância, foi na feira na casa dele, lá em Ipanema, comprou as frutas que ele gostava, comeu as frutas todas, pegou o táxi, foi para o hotel, combinou com o médico amigo dele, tomou lá um copo de uma coisa qualquer e acordou morto. Acordou morto. Estava morto no dia seguinte. Não chateou ninguém, deixou tudo organizado e decidiu a vida dele. A vida é assim. Então eu estou numa campanha, fazendo várias conferências por aí, sobre a chamada morte digna. Diga. Michael Jackson? Michael Jackson. Não tem nada a ver. E, Alice, o tema da mesa, a vida não basta. O Afonso falando que a vida já está chegando ao fim. E o tema da mesa é que para o escritor a vida não basta, tem que escrever. Então você sempre trabalhou bastante com publicidade, e isso teve muito relacionado à poesia. Naqueles anos de Curitiba, havia ali um grupo de escritores, né? Tadeu, Reta, todo mundo, né? E a vida se confundia com a poesia, né? E isso foi um alimento constante da sua poesia, né? Aquela energia que vinha do movimento hippie dos anos 60 e a experiência com a linguagem na publicidade. Como é que foi essa... E você ainda é publicitária hoje? Não. Sentiu, não? Não. Na verdade, eu acho que é meio que o contrário. O fato de eu ser poeta me permitiu ser publicitária à minha revelia, porque eu tinha que pagar as contas, eu tinha que sustentar as filhas. E muitas vezes o Paulo também, porque tinha períodos que ele ficava em casa escrevendo e um tinha que garantir as contas do mês, era eu. Então a publicidade serviu como um meio de sobrevivência e, por sorte, eu convivi com essas pessoas divertidas. Era um grupo interessante. Na verdade, a publicidade é um espaço para onde vão vários artistas que têm que sobreviver, né? que não têm uma família, que enfim, não tem outra, uma proteção da vida. Pessoas que têm que lutar por ela, pela sua sobrevivência. E aí a gente acaba indo para a publicidade, mas eu acho muito difícil
difícil que alguém seja publicitário de vocação. Sinceramente, mesmo essas pessoas que você citou, Retamoso, a gente fez dupla de criação durante anos, o Solda eu fiz dupla, só gente altamente criativa em outros departamentos, artistas plásticos, principalmente, cartunista, mas é tudo para sobreviver, mas o que a gente queria mesmo era viver do que mais. Eu acho que o sonho, a grande ambição da vida é você viver daquilo que você mais ama, porque coincidentemente é o que você faz melhor. Simplesmente assim. Mas e porque eu escrevia, eu acabei sendo publicitária, mas não me formei em publicidade, e a publicidade nunca me definiu, tanto que quando começaram a me chamar para dar palestras e oficinas, e eu era obrigada a dizer não muitas vezes por ter um compromisso fixo com a agência, eu imediatamente resolvi ser freelancer para poder ser dona do meu tempo, organizar o meu tempo de forma a poder atender a essa demanda das palestras, falar daquilo que eu gosto, né? Compartilhar aquilo que eu gosto e que provavelmente faço melhor. Além disso, as coisas funcionaram tão bem que chegou uma hora que nem freelancer eu precisei fazer mais. Sabe, livrei da publicidade. Então, eu não sou publicitária, eu estive publicitária por mais de 20 anos, mas eu não me assumo assim. E é engraçado que você falou assim, coisa contracultural, hippie, coisa publicitária, mas é quase uma guerra. Era um conflito de consciência, você ser contra o consumo e estar a serviço do consumo e sobrevivendo da tua capacidade de convencer as pessoas a consumir. Era uma crise de consciência danada. Fiquei muito feliz de sair disso. A única coisa que eu ainda tenho saudade é do criar em equipe. Todo mundo ter um projeto criativo junto e encarar o desafio junto e conseguir, depois de muito esforço, de muito trabalho, e ser uma equipe inteira. Esse sentimento, eu tenho uma coisa parecida quando eu componho com alguém frente a frente. Não, muitas vezes eu dou a letra e os parceiros colocam a música, ou eles me dão a música e eu coloco a letra, mas aquele momento de criação junto, aí me lembra vagamente essa coisa da equipe em torno de uma ideia e tal. Mas há uma diferença fundamental, que não tem encomenda. A criação publicitária, você tem uma encomenda, você tem um objetivo, você tem um público-alvo. A criação musical ou poética, ela existe porque sim. Agora o Afonso estava falando, por que a gente escreve, que pretensão se publica, né? Que pretensão achar que eu também acho esquisito, concordo com você. Mas justamente porque acaba acontecendo isso, eu tive vários poemas publicados em revista, até muitos deles por iniciativa do Décio Pinhatari, que publicou na revista Através e tal. E aí começou uma demanda, e o livro. É engraçado, tanto que como eu falei, meu primeiro livro foi aos 34 anos, eu nunca tive pressa de publicar. Mas eu acho que à medida em que você... e agora, acho que agora tem um link com A Vida Não Basta. Na medida em que você... A tua autoexpressão é através de uma linguagem que, de certa forma, expressa o movimento do pensamento ou do sentimento daquele momento que você está vivendo, sem vanguardas, do aqui e da agora, do movimento agora, atualmente. Eu quero ser o cavalo, eu quero ser o médium, eu quero ser o porta-voz disso, já que a palavra é o meu instrumento, já que é através dela que eu me expresso, eu estou a serviço da expressão também desse movimento do pensamento atual. E aí tem por que publicar assim, desde que você seja um bom instrumento, desde que você se trabalhe de forma a
a ser permeável a esse movimento que está no ar, esse que nós estamos sentindo junto aqui. Esse não bastar da vida. Eu acho que não é para o escritor ou para o artista que a vida não basta. Eu acho que essa frase do Fernando Pessoa é muito interessante, eu não lembro dela exatamente, mas a ideia é a arte existe porque a vida não basta, mas o bacana mais. Você lembra, Afonso, exatamente como é que é? Mas a arte que expressa uma vida que não basta sempre estará em falta ou nunca dará conta, porque se a vida não basta, a arte existe. Para expressar esse não bastar já é um impedimento para que a arte cumpra a sua função. É interessante isso, mas é porque para todos nós a vida não basta, não é para o artista que a vida não basta. Ou, pelo menos, não basta simplesmente vivê-la sem você ter um pouco de uma dimensão de sonho, uma dimensão de lúdico, uma dimensão principalmente de questionamento, não um questionamento das questões cotidianas, mas aqueles fundamentais. Não precisa também ser as grandes perguntas sem resposta, para que vim, o que eu estou fazendo aqui, não é tanto assim. Mas há uma ansiedade em nós que tem que ter uma válvula de escape em todos nós. E eu acho que todo mundo tem essa necessidade de autoexpressão, mas tem uns que a vida não permitiu. E é em alguma arte que ele vai encontrar esse eco. Ou mesmo que a vida tenha permitido, é numa outra arte ou num outro artista da sua arte que ele vai encontrar respostas e novos questionamentos. Eu acho que é nesse sentido a expressão "a vida não basta" que Fernando Pessoa quis. Arrisco interpretar assim, é claro que muitos podem interpretar de outra forma. Respondi? Concordo com você. E eu vou pedir para você pensar uns poemas para ler para a gente daqui a pouquinho, porque a gente tem poeta aqui, poeta falando, não basta, né? Precisa ler alguns poemas. Deixa eu dizer um já. Então vamos. Porque eu acho que tem a ver com isso. Então vamos lá. É uma receita de frango. Eu estava fazendo frango, estava preparando frango e comecei a dizer em voz alta o que eu estava fazendo e parei de cozinhar. O jantar atrasou aquele dia. As filhas entenderam, porque eu tinha que tomar nota do que eu estava dizendo. E, algum tempo depois, o José Miguel Wisnik musicou e gravou, junto com o Naozete, e acabou ficando uma coisa linda, mas é uma receita de frango. Que eu acho que tem a ver com a questão de a vida não basta. Quem quiser tomar nota, primeiro, lenta e precisamente, arranca-se a pele, esse limite da matéria. Mas a das asas, melhor deixar, pois se agarra a carne como se ainda fossem voar. As coxas soltas e firmes devem ser abertas e abertas vão estar. E o peito nu, com sua carne branca, nem lembrar a proximidade do coração. Esse não. Quem pode saber como se tempera um coração? Limpa-se as vísceras, reserva-se os miúdos para acompanhar. Escolhe-se as hérnias, espalha-se o sal, acende-se o fogo, marca-se o tempo e, por fim, de recheio, a inocente maçã, que tão doce, úmida e eleita, nos tirou do paraíso e nos fez assim, sem receita.
Afonso, eu escolhi um poema aqui para te provocar um pouquinho. Você escreveu um poema sobre a atual vergonha do ser brasileiro. Começa assim: projeto de Constituição atribuído a Capistrano de Abreu. Artigo 1º. Todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Artigo único. Revogam-se as disposições em contrário. E ainda hoje, depois de tantos anos que você escreveu esse poema, a lembrança para os brasileiros ainda está em pé? Pois é, essa relação entre a realidade e a poesia, que está vinculada àquilo que eu disse anteriormente, o desemprego do poeta na nossa sociedade, o esforço que eu desenvolvo a vida inteira de reachar o emprego da linguagem, reachar a função da poesia. E acontece que nos anos 80 houve aquele incidente e acidente do Rio Centro, quando os militares foram colocar umas bombas para incriminar os artistas e a esquerda no Rio Centro, e as bombas explodiram no colo dos militares. E até hoje a imprensa mexe nesse explosivo assunto. E na ocasião, os jornais falavam disso, mas não podiam falar claramente, porque era ditadura. Fazia alusões, havia um clima de mentira no ar. E, coincidentemente, naquela ocasião, foi descoberto pela engenharia um método de implodir os edifícios. Volta e meia aparecia uma ponte que passava pelo processo de implosão. Quer dizer, ela explodia para dentro. O prédio caía como se tivesse derretido. Então me pareceu, depois de sofrer muito, quase ter um infarto com aquela situação brasileira, que precisava se implodir a mentira que havia sido instalada nos jornais. Então eu fiz esse poema que, curiosamente, vou ler apenas a primeira parte dele, foi publicado no Jornal do Brasil e ele foi reproduzido nas escolas, pelos alunos, pelos professores, que continuaram a fazer o poema à maneira deles, aproveitando o jogo que estabelecia entre o advérbio mente e mentir. Era o jogo que eu fazia o tempo todo sobre isso. E o poema dizia o seguinte: a implosão da mentira. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma, completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente. Não mentem tristes, alegremente mentem. Mentem tão nacionalmente que acham que mentindo história fora vão enganar a morte eternamente. Mentem e calam, mas suas frases falam e desfilam de tal modo nuas que mesmo um cego pode ver a verdade em trapos pelas ruas. Sei que a verdade é difícil e para alguns é cara e escura, mas não se chega à verdade pela mentira, nem democracia pela ditadura. Evidentemente, a crer nos que me mentem, uma flor nasceu em Hiroshima e em Auschwitz havia um circo permanente. Mentem caricaturalmente, mentem como a careca mente ao pente, mentem como a dentadura mente ao dente, mentem como a carroça, a besta em frente, mentem como a doença ao doente, mentem claramente como o espelho transparente, mentem deslavadamente, como nenhuma lavadeira mente ao ver a nódoa sobre o ninho, mentem com a cara limpa,
e nas mãos o sangue quente. Mentem ardentemente, como doente nos seus instantes de febre. Mentem fabulosamente, como caçador que quer passar gato por lebre. E nessa trilha de mentiras, a caça é que caça o caçador com a armadilha. E assim cada qual mente industrialmente, mente partidariamente, mente civilmente, mente tropicalmente, mente incontinentemente, mente hereditariamente, mente. E de tanto mentir tão bravamente, constroem um país de mentira diariamente. Perceber que seu texto circula. Mas, Afonso, outra coisa, lamento dizer que é de uma atualidade total em relação à nossa imprensa. Esse poema, ele é profético, mas é que você escreveu para um momento de mentira. Não passou. Olha o tamanho que está a mentira. Há 500 anos, né? E a mentira está por aí, nos outros países também, né? E nós temos que conviver com essa coisa terrível. Porque a literatura, se vocês me permitem, é a hora da verdade. É a hora da verdade. É a hora que o autor não mente. Ele coloca o seu inconsciente, coloca os seus sentimentos. Por isso é que nós lemos literatura. Porque a hora que você quer sair, o que acontece no coração da gente, você vai ler Werther, vai ler Goethe, vai ler Machado de Assis, Tchekov, que os sujeitos desceram de escafandro dentro da alma humana, não mentiram. Então, o leitor precisa de um outro cidadão, que chama-se autor, que vai botá-lo dentro do escafandro para ele conhecer melhor a alma dele. Por isso que a literatura existe. E não vai acabar nunca, porque sempre vai ser necessário que alguém desça com a gente, seja Tolstói, Flaubert, Machado de Assis, Clarice Lispector, ou quem seja, para que a gente veja os descaminhos e escombros da alma humana. Não precisa chorar não, gente. Agora nós vamos abrir a temporada de perguntas da plateia, então continuo recebendo, já temos 3 aqui. Eu vou fazer primeiro então para a Alice. A pessoa que encaminhou a pergunta para você diz assim: Alice, comecei a fazer haikai, mas desanimei. Me deu um bom motivo para recomeçar? O Zen, porque o Zen não é religião, o Zen não é filosofia, o Zen é uma atitude de vida, e o haikai é uma prática Zen. Através de várias práticas, mas como você quer um motivo para recomeçar no haikai, através dessa prática você vai adquirindo uma série vai aprendendo uma série de atitudes, vai desenvolvendo uma série de atitudes que, se não te levam à felicidade, pelo menos te ajudam a se livrar de alguns empecilhos na vida, como um ego excessivo, um apego excessivo, enfim, não é autoajuda, mas é quase. Porque, aliás, ontem eu fui num cerco lindo daqui, e aí eu vi como colocaram espiritualidade do lado da autoajuda, mas não se misturava. E eu falei, olha, não, mas não se mistura mesmo. Só que para alguns autores, inclusive que vendem milhões de livros, essas coisas se misturam. Mas nessa livraria as coisas estavam lado a lado, porém separadas. O Zen tem, o haikai como prática Zen, essa qualidade incrível de fazer você se integrar com a natureza, de você ficar mais
vivendo o presente, porque o passado não há mais nada a fazer a respeito. E o futuro, como o Afonso estava dizendo, como se alguém pudesse planejar o futuro, né? Como alguém pudesse determinar o que é futuro. Não dá. A gente pode até ter uns planos, mas não dá para ficar rigidamente neles, porque vem a vida e dá uma cambalhota e o teu plano dança. Então, aprender a viver no presente talvez seja uma das grandes bênçãos do Zen e do Haikai como uma prática. E também para você ficar mais lúdico, mais leve na vida, mais legal com você mesmo, mais irmanado com a natureza. É super ecológico fazer Haikai. É verdade. Você olhar para a natureza, você falar dela, faz as pessoas lembrarem. É bom, inclusive, que existam muitos, porque daqui a pouco eu nem sei se vai ter natureza ainda. Se não tiver uma meia dúzia de haicaístas dizendo assim, olha a natureza aí, pessoal. Atenção no passarinho, olha aquela flor, olha essa árvore. Daqui a pouco eu digo, árvore, passarinho, o que é isso? O Marcelo Real pergunta para o Afonso, no confronto com o pessoal da TFP, na Praça 7, vocês conseguiram fugir pela Amazonas ou pela Afonso Pena? Aí uma boa pergunta, né? Você sabe que os animais têm uma coisa chamada rota de fuga. Os estudiosos dos animais sabem que a barata, ela chega, deixa você chegar até tantos milímetros perto dela, mas ela tem um instinto a partir do qual tantos centímetros ela foge. O antílope, todos os animais têm isso. E nós temos a nossa fuga também. Eu já não me lembro mais onde é que eu estava nesse dia, mas eu me lembro que isso realmente foi um exercício juvenil, né, de quem sabia para onde ia a história. Uma das coisas que a gente aprende na vida é que a história não tem dono. Assim como o futuro está sendo tratado um pouco a nossa revelia, nós temos algumas coordenadas, temos algumas ideias, mas de repente acaba, né? Semana passada morreu uma aluna minha, maravilhosa, linda, 24 anos, teve um infarto andando no meio da rua, pá! Morreu. Então, tem essa coisa terrível. E a questão da história é uma coisa. A história continua com o novo conceito de história. O povo continua com outro conceito de povo, não é aquele povo dispensado, messiânico, que sabia tudo. O que é povo? O que é isso? Nós somos povo ou nós não somos povo? O povo é só o pessoal que está perdido, escampado, ou o médico é povo, né? O professor é povo. Todo mundo é povo. Povo é essa coisa meio esquisita aqui. Outro dia, um barco calhou no Rio de Janeiro, numa praia. Vocês viram isso na televisão? Calhou numa praia e aí foi filmado 3 sujeitos invadiram o barco para roubar o motor, roubar os garfos, facas e etc. E ainda zombaram de quem estava filmando. Se fosse num outro país, outra cultura, ninguém ia assaltar esse barco. E dias depois o barco apareceu todo pichado, com frases contra o proprietário. E esse pessoal é povo. Né? Esses 30% que estão por aí, que votam certas pessoas que não votariam, isso é povo. Povo é uma coisa heterogênea, diversificada. Então, essas eleições não nos deixam mentir. E, de alguma maneira, nós lidamos, então, com essa coisa ampla, geral e restrita. Eu estava começando a falar uma coisa, esqueci o que era, então eu vou falar com vocês. Se perdeu entre a Praça 7, Amazonas e Afonso Pena. Bom, alguém da plateia não faz uma pergunta, mas um comentário, uma constatação, que está feliz em ver a mesa de poesia com mais público do que a mesa de biógrafos. As vidas não bastam.
Deixa eu contar uma coisa aqui. Existe um festival de poesia em Medellín, na Colômbia. Eu estava lá uma vez, e aí os poetas foram ler poemas na favela, na primeira idade. Então chegaram e começaram a declamar poema. De repente, apareceu um mascarado, que era traficante naquela favela, invadiu a cena, encapuçado, e escreveu assim: "Viva a poesia!" Alice, alguém te pergunta aqui, por que haikai não é poesia? Como assim? Claro que é poesia. Lógico que é poesia. Quem disse que não é poesia? Quem foi que disse que não é poesia? Claro que é. Quando a gente separa, eu costumo dizer que eu faço 3 jeitos de poesia. 3 jeitos de poesia. Que é a letra de música que tem suas características próprias, mas eu faço questão que seja poética, daí a poesia dita ocidental, e o haikai, que é uma poesia com características tão distintas da ocidental, que a gente separa na linguagem. O haikai é o soneto nipônico, assim, aquela coisa dentro das regras mesmo, se bem que eu adoro quebrar as regras. Desde que a gente conheça profundamente as regras, daí legal quebrar. Sempre falei isso, quando as filhas queriam: "Como não, mãe, você era da contracultura, não sei o que, agora fica querendo regular a gente." Eu dizia: "Mas meus bens, eu me estruturei para depois me desestruturar." Você não pode desestruturar uma coisa que não está estruturada. A mesma coisa não recai, sai quebrando regras, mas primeiro aprende as regras. E essas regras são muito diferentes da poética, da nossa lírica. Para começar, no haikai, quanto menos o eu do autor aparecer, mais elegante o haikai é, melhor o haikai é. E a nossa lírica é muito eu. É ou não é? Ainda é, lamentavelmente ainda é. Mas o haikai é poesia, assim. Ninguém levantou a mão para dizer quem foi que disse que não é. A propósito do haikai e da poesia japonesa, eu até fiz uma crônica sobre isso, sobre um livro que existe, chamado A Morte e a Poesia na Poesia Japonesa, que é uma coisa impressionante. Cita dezenas de poetas da tradição japonesa que, na hora de morrer, resolveram juntar a ideia da morte à ideia da poesia. Nada mais congeminado que essas duas coisas. Então, tem experiências incríveis. Antes de cometerem o seppuku, né, que era cortar a barriga assim, com a espada, a araqueria, etc., o poeta pegava tinta, escrevia aqueles 3 versos assim, a hora que terminava. Uma coisa incrível, a nossa cultura não consegue pensar nisso, né? Você se despedir da vida da maneira mais profunda que você tem, que é a linguagem, e que é a poesia. Mas você está pensando na morte dessa, hein? Impressionante. Penso na morte, mas E aí é um jeito bacana de escolher morrer, né? Tá, mas eu vou morrer fazendo um haikai. Mas na verdade é uma tradição oriental. Primeiro o haikai se aprende na escola. Então todo japonês tem que fazer pelo menos um haikai na vida. E todo haikai-ista deve deixar um haikai de despedida. O Basho deixou. Agora me deu um branco, qual eu queria lembrar o haikai. Eu estou com as minhas amigas raidins aqui, se alguma lembrar o haikai de despedida de Basho. Adoecendo em viagem, meus sonhos vagueiam pelo campo seco. É esse o haikai de despedida de Basho. E diz a lenda que o haikai deve ser como qualquer outra arte japonesa, que você não retoca, você não pode mexer. Não tem essa de ir lá reelaborar.
Quanto mais você tiver equilibrado, melhor instrumento você tiver, mais a arte flui através de você da melhor maneira possível. Não deve ser mexido. É o que dizem, né? Diz a lenda que baixou um pouco antes de falecer, ia mexer nesse haikai e disse, não, pelo menos o último eu não vou mudar não. Mas é uma tradição, tem várias. A Tione, eu traduzi o haikai de morte da Tione, era em inglês, How easily it comes, how easily it goes, do Firefly. E eu traduzi acende, apaga, apaga, acende, o vagalume. Mas todos eles, é uma tradição, os haikaístas fazem, eu não sei como é que eles sabem que vão morrer. Ou vai ver que eles têm vários haikais irmãos, eles vão fazendo. Uma hora um vai ser o último. Vai ver que é assim. Alguém pergunta aqui, indistintamente, a vida não basta. Mas há algo que não seja da vida e na vida? Pois é. Física pura, né? Parece até frase do Heidegger. Vocês sabem que a coisa mais importante na vida é o nada. Nós passamos a vida inteira atrás do tudo, né? Temos que descobrir o nada. O nada é um barato. É sensacional. E tem uma história de um amigo meu, ele disse que estava no 2º ano colegial, naquele tempo tinha aula de filosofia. Você estudava filosofia? Pois é. No colégio estudava filosofia. Então ele estava lá sentado, entrou um professor meio esquisito. Todo professor é esquisito, não? Uns são mais esquisitos que outros. Esse é esquisitíssimo. Ele entrou na sala de aula e falou assim, professor de filosofia, né? Eu queria dizer para vocês que eu sou professor de filosofia. E que filosofia não serve para nada. Já pensou a primeira aula? O aluno ouve isso? Aí os alunos estavam rindo, achando aquilo engraçado. Agora eu vou pedir a vocês 50 minutos de atenção, que eu vou lhes explicar o que é o nada. Ele começou com Parmênides, Aristóteles, Platão, chegou a Nietzsche, Heidegger. Quando a aula terminou, esse meu amigo, que é um filósofo argentino, disse, minha vida estava decidida, eu ia ser professor de nada. Ia ser professor de filosofia. Então, a coisa é mais ou menos essa. Agora, mudando de assunto totalmente, já que estamos falando do cotidiano, da vida, vou ler um poeminha aqui, que é o avesso daquela coisa que eu tinha falado, dramática, da mentira, da verdade, que é uma coisa, isso que a Alice fez, né? Um cotidiano, está na cozinha, está dentro da casa. Tem alguém aqui que é vegetariano? Não. Só uma pessoa vegetariana em Santos? Duas. Eu também tentei ser vegetariano. 3. Eu tentei. E apenas tive um problema, que um dia eu li uma matéria sobre os vegetarianos, sobre os legumes, os vegetais. E descobriram que quando você chega perto de um pé de alface, para matar, para colher, eles sabem que você está com más intenções. Fotografaram o alface, fotografaram a maçã, os legumes, as frutas, eles entram em estresse. Então tem uma aura que eles detectam, aparece na fotografia. Então eu fiz um poema sobre esse problema que eu já tive, né, sobre o que fazer com meu ímpeto vegetariano. E esse poema diz de coisas que todos nós experimentamos. Diz o seguinte: vegetariano, não dispenso chorar sobre
os legumes esquartejados no meu prato. Tomates sangram em minha boca. Alfaces desmaiam ao molho de limão, mostarda, azeite. Cebolas soluçam sob a pia e eu ouço o grito das batatas fritas. Como um selvagem como tapando o ouvido, fechando os olhos, distraindo na paisagem o paladar, com a displicente volúpia de quem mata para beber. Na sobremesa, continua o verde desespero. Peras degoladas, figos desventrados, e eu chupando o cérebro amarelo das mangas. Isto cá fora, pois lá dentro, sob a pele, uma intestina disputa me alimenta. Ouço o lamento de milhões de bactérias que o lança-chama dos antibióticos exaspera. Por onde vou é luto e luta. Nós temos apenas mais uma pergunta para o Afonso, mas antes eu convido a Alice para ler mais alguma coisa para a gente, ou declamar mais algum poema. Haikai. Até pediu Haikai. Já estamos quase no final. Pode ser, mas é que o Haikai eles são 3 linhas que pedem 5 silêncios no mínimo, então Haikai precisa de muito tempo para ser lido. Não, é que eu estava lembrando quando essa conversa nossa, uma coisa que eu escrevi essa coisa de morte que o Afonso trouxe. Não, assim, numa boa, eu acho que eu estou no lucro, esse negócio de morte aí. Eu estou no lucro. Primeiro que é inevitável. Depois que eu já estou com tanta gente legal do outro lado, se é que há um outro lado, se não tiver, não tem, acabou, ninguém vai lamentar nada, porque não se lamenta nada se não se existe, certo? E se tiver, vai ser uma farra, porque tem muita gente legal já lá também, gente que fez parte da minha vida, que foi super importante, amigos, parceiros, meu filho, Paulo, amigas, que vai ser mais. Estou marcando a festa, entendeu? Estou me organizando para a festa. Eu não tenho essa coisa com a morte, assim, não tenho pressa, mas não tenho curiosidade, não tenho nada a respeito. Mas, de vez em quando, penso nisso, claro. E aí, eu estava lembrando desse poeminha que mesmo que eu morra dessa morte disforme, o esquecimento, não lamento. Viver ou morrer é o de menos. A vida inteira pode ser qualquer momento. Ser feliz ou não, questão de talento. Quanto ao resto, esse poema que não fiz, fica ao vento. Mãos mais hábeis, em breve. Bom, estamos quase encerrando a nossa mesa e eu aviso a todos então que logo em seguida teremos uma sessão de autógrafos com os autores e venda de livros deles no foyer. E a produção pede para avisar a todos que a hashtag da Rafael, aquele usadinho, Tarrafa 2014, para quem usa isso. E então eu faço uma última pergunta da plateia para o Afonso, depois a gente
gente já pede para ele dar a mensagem final, como foi vir para Santos, a plateia, e depois a gente passa para listar essa palavra final, e aí nós vamos encontrá-los lá no foyer. Então, Afonso, a última pergunta. Querido poeta, também escrevia de trás para frente, escondido, porque meu pai achava que poesia era coisa de bicha. As famílias mudaram ou a poesia mudou? Isso é a história do Vinícius, né? O Vinícius, adolescente ainda, começou a fazer uns poemas e um dia ele saiu para encontrar com os colegas de rua dele. Aí o chefe dos meninos chamou ele num canto e falou assim: ô Vinícius, estão dizendo aí que você está fazendo poesia, rapaz. Para com isso, isso é coisa de bicha. Não é? A ideia de que é uma linguagem tão especial e tão íntima, que parece que só as pessoas muito sensíveis, né? As mulheres, os homossexuais, é que teriam o apelo para isso. A minha experiência, para terminar esse papo sobre poesia, eu queria até lançar uma espécie de desafio para vocês. Uma motivação para que vocês despertem o poeta que tem dentro de vocês. Tem uns que têm a poesia mais à flor da pele, tem outros que têm a poesia mais escondida. E, às vezes, é possível fazer um tipo de trabalho de motivação poética para fazer emergir essa poesia. Uma vez eu estava dando um seminário sobre criação poética em Madrid e propus aos alunos algo semelhante ao que eu estou falando aqui. Disse para eles: olha, a poesia está em todas as partes. A gente que não presta muita atenção. A poesia passa assim, ó, e você está distraído de não ver. Então, vamos começar a abrir os olhos para a poesia. Procurar dentro do cotidiano onde é que ela está. No meio da prosa, onde é que ela está. Se numa conversa, de repente, de ônibus, o pessoal que está na fila, de repente aquela conversa tem qualquer coisa, uma frase, um pedaço que te pega pelo pé. Né? Jornal, de repente na publicidade do jornal, numa notícia, eu me lembro de uma notícia que uma vez eu vi no Estadão, notícia, era pequenininha assim, foi achada na cidade de Leeds, na Inglaterra, a última orquídea, não sei o quê. Era poesia pura. Não é? Estava semeada dentro dos jornais. Então, lancei esse repto para os alunos, para que eles saíssem dali e tentassem observar os lugares mais esparsos onde é que havia poesia. E não é, no dia seguinte eles voltaram com a mão cheia de poesia, descobriram que tinha poesia nas conversas, nas festas, no jornal, na publicidade, espetáculos de teatro, ou seja, aprenderam a fazer o recorte da poesia. E o escritor, a Alice sabe disso, o Levi sabe disso, o escritor é o sujeito que tem um ouvido especial, que de repente passa uma frase assim, se ele está desatento, aquela frase vai embora. Se ele anota aquela frase displicentemente, por acaso, assim, no caderninho, não se preocupa nem em explicitar ou alongar mais aquela frase, anota aquilo. Aí daí uma semana, daí um mês, ele pega aquela frase e percebe que dentro daquela frase tem um negócio se agitando num núcleo qualquer e começa como acontece na cozinha, vai gerando coisas, né? Então, todo escritor tem um caderninho. Sabiam disso? Todo escritor tem um caderninho. Ele anota, está no ônibus, está no trem, não sei o quê, e anota uma frase que pode ser o germe de alguma coisa. Então, a sugestão que eu deixo para vocês, né, a motivação é essa. Comecem a observar onde é que está a poesia. Pode estar no corpo da pessoa amada, né? Pode ser no gesto que uma pessoa faz, pode ser no escritório, né?
todos os lugares. Achar a poesia é a tarefa de todo mundo. E você, Alice? Você sempre vem a Santos, já te encontrei várias vezes lá na Realejo. E aí, o que você tem a dizer para a plateia? Eu sou meio santista já. Porque eu tenho um lugar para cair viva no mundo. É pequenininho, um apartamentinho, e é em Santos. É a única posse que eu tenho. Eu não tenho carro, não tenho celular, não tenho... Eu conjugo o verbo não tenho numa boa. Eu só tenho um apartamentinho em Santos. Então eu me sinto meio santista. E com o tempo eu virei vindo cada vez mais. Mas essa coisa... isso que você falou, do que você deu na aula, é exatamente o que eu faço na oficina. Depois do dia da teoria, antes do dia da prática, eu digo, agora vocês têm um dever de casa. É sair olhando, vendo onde é que está, o que dá o raimi, o insight, o sabor do haikai. Não precisa fazer o haikai, mas me tragam uma cena. É isso, aprender a olhar, né? E realmente a poesia pode estar até numa receita de frango, quer dizer, pode estar em qualquer lugar. E eu tenho algumas inspirações que são da própria linguagem. Eu vou dar 2 exemplos. Nos 2 casos... são 3, hein? Bom, mas tudo bem. Vamos só 2. Nos 2 casos viraram letra de música. Mas como eu disse, faço questão que seja poética. É essa coisa das 2 negações que a gente usa no português. De você, eu não sei quase nada. Ou seja, eu sei alguma coisa, porque, assim, eu sei quase tudo, aliás, porque eu não sei nada. E você, eu não sei nada, é porque eu sei alguma coisa, certo? São 2 negações que viram uma afirmação. Eu estava nessa viagem e veio o insight e fiz a letra de Você Sei Quase Nada, para onde vai, ou porque veio, nem mesmo sei qual é a parte da tua estrada no meu caminho, será um atalho, um desvio. Vocês conhecem isso? Zé Cabaleiro musicou. A outra foi assistindo um programa de televisão, uma entrevista do Caetano, e ele contava que as pessoas, fãs, fizeram uma pesquisa nas letras de música dele para ver qual a palavra que ele mais usava. E descobriram que era eu. Pois é. Aí, era um fim de semana, eu não estava fazendo nada, desliguei a televisão e fui contar nos meus poemas qual era a palavra que eu mais usava e descobri que era você. Aí eu pensei, nossa, mas é muito homem e mulher esse negócio, né? O homem, eu, e a mulher, você. Não, fala sério. Eu falei, isso tem que mudar, eu vou tirar do dicionário a palavra você. Nessa hora veio a letra inteira. Vou trocá-la em miúdos, mudar meu vocabulário no teu lugar, vou colocar outro absurdo, vou tirar tuas impressões digitais da minha pele, teu cheiro dos meus... Aí tinha que ficar erótico também para ficar legal, né? Mas começou na linguagem, quer dizer, realmente... A poesia pode estar em qualquer lugar, inclusive você olhando para as palavras, porque no fundo a poesia está nas palavras. Enfim, eu estou emocionada de ver tanta gente em torno da poesia. Então eu vou me despedir de vocês com um haikai que foi pedido, né, para vocês, que são vocês, feito de vocês, vagalumes isolados, por um instante, luz lado a lado. Encerrar então lendo um poema da Alice e um do Afonso, em homenagem a eles. Então lerei primeiro o da Alice.
Hoje tem praia, até estando no Himalaia. Tem Moonlight Serenade, completamente up-to-date. Hoje tem lua, luz do dia, tem desfile, carnaval mesmo na rua vazia. Até no nada, hoje tem tudo, e é só hoje. E aqui, seguindo o espírito do Afonso, né? Como se desse uma montanha. Não é mais fácil, nem menos perigoso do que subir. É diverso. Se olhados de fora, os gestos podem parecer mais lentos. Para quem desce, ao contrário, a sensação não é de vertigem, é complemento. Subir foi demorado, descer é outra arte. É como se Sísifo, do outro lado do monte, estivesse. Descer com uma pedra nos ombros pode ser leve. Agradeço a presença de vocês aqui, muito contente de ter coordenado esse bate-papo com dois grandes poetas brasileiros. E agora eu convido vocês para encontrarmos no foyer, no bate-papo e autógrafo. Muito obrigado.